Em todos os cantos da cidade, a população ainda insiste em jogar lixo e entulho no primeiro espaço que vê pela frente. E isso é tudo que o mosquito da dengue precisa. Esse é um dos destaques do Rio Claro Notícias de hoje, que vai mostrar também. Combate à dengue. Alunos de escola municipal produzem larvicida natural contra o mosquito Aedes aegypti. Vamos discutir a proposta da redução da maioridade penal. O Pastoral da Saúde lança campanha nacional para doação de sangue. E plantio de flores enfeitam Ferraz e mudam a cara do antigo distrito. Olá, nós começamos o Rio Claro Notícias de hoje mostrando a atitude e o descaso, sabe de quem? Da população. Parte da população, melhor dizendo. Pessoas que ainda insistem em jogar lixo, jogar entulho, primeiro terreno vazio, terreno baldio que vê pela frente. E aí ficam aquelas montanhas acumuladas em várias partes da cidade. Isso é mais comum do que a gente imagina, apesar de todos os bairros contarem com a coleta seletiva, a coleta de lixo normalmente. Vamos ver. Todo mundo sabe, lugar sujo e mal cuidado serve de abrigo para animais e também pode acumular água parada, o que contribui para aumentar criadouros de dengue, situação que deve ser combatida a todo custo. Apesar do senso comum, muitas pessoas insistem em fazer o errado e vias públicas da cidade estão se tornando verdadeiros lixões a céu aberto. Na região do bairro Chácara Lusa, moradores reclamam que, apesar da limpeza pública, o lixo volta poucos dias depois ao mesmo lugar. No Vila Nova, este morador cansou de esperar a conscientização e resolveu construir uma cerca no terreno ao lado de sua casa, mesmo que para isso tivesse que desembolsar mais de R$200. Conversamos com o dono do terreno, ele autorizou, então estamos fazendo isso aqui de livre e espontânea vontade, para evitar que fique esse lixo aqui em volta da nossa casa. Limpar periodicamente isso aí, porque não adianta limpar também e ficar como está. No bairro Jardim Progresso, no fim da Rua 6, a esquina da Avenida 53 virou um depósito. Móveis antigos e muito entulho. No bairro Jardim São Paulo, esta área verde está servindo até mesmo de moradia para uma família. Nossa equipe flagrou este homem, que não quis ser identificado, descartando mais lixo em uma pilha de restos inservíveis. Questionamos sobre sua atitude. Porque você vai no ecoponto lá, os caras só querem as coisas de valor lá. Não quer que a gente jogue esses pouquinhos de coisa assim, ó. Ele fala que lá não pode jogar. Então, e é pouca coisa, você viu? Benzinho não é nada que eu joguei ali. Apesar da alegação, a orientação da prefeitura é justamente o contrário. Neste ecoponto, que fica a menos de 100 metros de onde o morador foi flagrado, existe uma placa indicando o que pode e o que não pode ser descartado aqui dentro. Entre os produtos permitidos estão justamente aqueles que foram deixados irregularmente no terreno baldio. O senhor acha que é certo pegar um espaço verde e jogar lixo? Eu acho que não. Mas os rapazes aí pedem, né, para dar uma colaboração para eles. Inclusive a poda de árvore que o senhor jogou lá também serve? Não, mas tem uma poda lá. Acho que um galho que eu tirei, que eu achei na rua que eu vinha vindo ainda. Entendi. Quando eu venho, eu vou vendo, eu trago. E o que o senhor acha da situação do lixo que a gente vê aqui? Eu tiro, eu já falei que não é certo isso aqui, ó. Ontem no Rio Claro Notícias, a gente exibiu uma reportagem mostrando que, por outro lado, moradores fizeram um mutirão e fizeram uma limpeza em várias áreas dos bairros onde moram. Isso para evitar a proliferação de mosquito da dengue. Hoje a gente vai mostrar como está sendo feito um trabalho na escola para formulação de repelentes. Os próprios alunos estão colocando a mão na massa. Eles querem distância do mosquito da dengue, até mesmo porque conhecem a realidade bem de perto. Meu vizinho, minha irmã também estava com suspeita de dengue e minha tia também pegou dengue. Meu primo, o Rafael, ele ficou muito doente, não conseguia nem dar pra gente aula de violão. E quando o assunto é prevenção, tiram nota 10. Outro dia minha mãe deixou o vasinho com água e eu fui lá e coloquei areia. Em casa tem bastante pneus e a gente cobre a piscina com lona e os pneus, quando chove, a gente vira eles. Nesta escola municipal, a epidemia que Rio Claro enfrenta também é aprendizado. Estes alunos foram escolhidos como agentes ambientais e nos últimos meses estão tendo muito trabalho. Uma vez por semana se reúnem para produzirem um larvicida natural
natural, que também pode ser utilizado como repelente. Divididos em grupos, o produto é feito com a ajuda de todos e de uma maneira bem fácil e rápida. Na primeira etapa, o cravo da Índia é separado. 1, 2, 3, 4, 5. No total, 60. Para cada porção do produto, uma xícara de água. Na sequência, uma outra turma aguarda para bater no liquidificador. Depois disso, é só engarrafar. Tem até rótulo com as orientações. Com tudo pronto, é hora de distribuir nas salas de aula. Vocês entregam para suas mamães que elas vão colocar no borrifador e elas borrifam na sua casa, que esse repelente é a base de água e cravo da Índia, que daí isso daqui espanta a dengue. Todos os 900 alunos da escola já receberam a sua garrafinha com o produto natural. É nesta sala aqui onde fica guardado todo o estoque. Em época de epidemia, a produção é em larga escala. Somente ontem foram feitas 400. A escola toda ajudou em trazer garrafinhas, trazer cravos da Índia. E assim começamos a produzir. E entregamos para o ensino fundamental todo, o infantil, até para as comunidades. E o trabalho de nebulização contra a dengue continua nas lojas do centro da cidade. O trecho vai ser percorrido é o seguinte: Avenida 10 até a Avenida 7 e da Rua 1 até a Rua 6, toda aquela região central que tem ali bastante lojas no centro de Rio Claro. O Pátio de Rio Claro, nesta quarta-feira, tem vaga para ajustador mecânico de manutenção, carpinteiro, chapista de lanchonete, conferente de carga e descarga, eletricista de manutenção em geral, encanador, encarregado de obras e marceneiro. O pátio fica na Avenida 3, 536, no centro, e você deve procurar a unidade com carteira de trabalho, RG, CPF e o número do PIS ativo. Olha, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal aprovou ontem o início da discussão com relação à maioridade penal no Brasil. A ideia, a princípio da PEC, é fazer a diminuição da maioridade de 18 anos para 16 anos, incluindo aí alguns crimes, né, com punição normal para crianças e adolescentes aí com essa faixa de idade. E sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o Dr. Sérgio Dalanese, ele que está aqui para falar um pouquinho sobre o impacto que isso existe, se aprovado ou não, o que significa. Tudo bem, doutor? Boa tarde, bom dia. O que acontece, por exemplo, nessa discussão? O que a gente pode apresentar de relevante no que diz respeito a diminuir 2 anos na maioridade penal? Resolve o problema, na sua opinião? A grande questão, acho que nós devemos perguntar, é que se essa alteração constitucional visa resolver o problema. Né? Ou seja, vamos diminuir para 2 anos e aí a possibilidade então desse adolescente ser preso numa cadeia comum, isso resolveria o problema de uma suposta criminalidade infantil ou juvenil que nós estamos no Brasil. A reflexão que nós fazemos é que essa é uma mudança extremamente superficial e que, de fato, não resolveria o problema, porque não ataca a causa do problema, ataca apenas o efeito. A discussão enorme, a gente entende que, por exemplo, o cidadão comum, ele está ficando cada vez mais acuado. Então, a gente já fez essa pesquisa na rua, inclusive, doutor, e as pessoas falam, não, tem que diminuir, porque eles vão para o crime e tal, e invadem a casa da gente, tem tudo mais. Então, a gente entende que o cidadão está um pouquinho preocupado com a segurança, com uma solução imediata. Claro. Mas tem o fundamento da educação. Essa criançada precisava estar numa escola, numa atividade, e não esperando chegar o dia da punição. Seria talvez esse o debate mais importante? Sim, seria esse o debate importante da prevenção, né, que o Brasil não cumpre aquilo que é estabelecido em relação à política pública para a criança e o adolescente. E um outro dado também é que este sentimento de medo que a população tem, às vezes não é real, não é comprovado pelos dados que nós temos. Então nós temos dados do IBGE, nós temos dados do Conselho Nacional de Justiça e nós temos dados do Ministério do Desenvolvimento Social que não comprovam esse tamanho alarme da incidência da delinquência juvenil. Que, na verdade, o que aconteceu no Brasil, que nos últimos
15 anos, houve um aumento da violência geral, mas não só da juvenil, aumento da violência do adulto também. Os pais talvez tivessem que responder melhor pela atitude de um filho que está na criminalidade, num ato infracional aí, menor de 18 anos, porque existe muito caso, a gente cobre matérias assim, doutor, que do tráfico de drogas, a droga está sempre com o menor na coincidência ali do flagrante, e aí o menor assume que está com a droga, ele sabe que ele vai ser solto, o pai vai lá, assina um termo e vai embora. Teria que ter, talvez, os pais uma participação mais incisiva. Olha, o pai vai ter que fazer a prestação de serviço comunitário, enfim, responder pela atitude do menor. Poderia ser uma ideia, talvez? Eu acho que nós temos que pensar em alternativas. Eu entendo que o carceramento puro e simples não resolve, mas nós temos que pensar em alternativas. Essa PEC, a 171 de 93, visa mudar somente o artigo 228. E eu penso assim, temos que primeiro cumprir o 227 da Constituição Federal, que é o artigo que estabelece a responsabilidade da família, da sociedade e do Estado em estabelecer os direitos que a criança tem e o adolescente. Então, enquanto nós não cumprirmos o artigo 227, não adiantará mudar o artigo 228. Daria, por exemplo, para fazer talvez uma separação, doutor, alguns crimes, aqueles mais graves, os hediondos e tal, ter uma punição um pouquinho mais severa e as coisas mais simples, os crimes menos graves aí, continuar um trabalho do jeito que já tem sido feito, por exemplo? Será que essa separação também poderia ser pensada? Eu acho que no final das contas é isso que vai acontecer. Os deputados que foram eleitos no pleito passado têm uma visão mais de rigorismo, do encarceramento mais alto. Então, veja, a PEC é de 93, então já faz 20 e poucos anos que ela está lá, agora ela foi aceita para ser analisada. Eu penso comigo que, no final das contas, essa PEC não tem como ser aprovada, ela é uma PEC inconstitucional, mas, em termos de barganha, nós poderia sair alguma coisa de aumentar o tempo de internação do adolescente em questões de crimes mais graves. Mas também veja, em 1990, o Brasil aprovou a lei dos crimes hediondos, com o mesmo argumento que uma punição maior diminuiria a violência, e não foi verdade. Tá? Nós temos a lei dos crimes hediondos desde 90 e esses crimes não diminuíram. Ok, doutor, muito obrigado pela participação mais uma vez. A gente espera, vamos acompanhar aí como é que está a conclusão de toda essa discussão aí. Eu só peço para a população que procurem os dados, procurem se informar, porque nós estamos com umas informações que na verdade não são tão verdadeiras assim. Ok, muito obrigado, doutor. Ok. No próximo bloco, as orientações sobre o mercado imobiliário com o nosso especialista. Daqui a pouco.